Fala, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá trabalhar em mais um vídeo aí das questões que mais caem na prova do Detran. Esse aqui é o nosso segundo vídeo de simulado, de correção de questões de sinalização, tá? Tem um vídeo anterior, quem ainda não teve acesso está disponibilizado aí no canal do YouTube, tá? Para você ter acesso a essas correções de questões. Do curso teórico aqui, das 45 aulas, algumas aulinhas eu trabalho com simulado, tá? O pessoal do presencial que faz aula comigo faz esse simulado presencialmente, né? Com papel, caneta, gabarito, conforme a prova ainda aqui na nossa cidade. O pessoal do remoto eu disponibilizo, né? Esse simulado que vocês vão acompanhar agora, mas também eu publico no grupo, tá? Tem um grupo lá do remoto. Nesse grupo do WhatsApp do remoto eu publico simulados lá também, tá? Diferentes desse aqui, né? Para você já ir estudando aí, tá bom? Então é importante você se dedicar a simulado, porque é uma das melhores formas que a gente tem para estudar para a prova. Eu sempre estou focando isso. Depois de estudar o conteúdo, a gente focar aqui em simulado. Faz simulado, refaça simulado, que vai te ajudar muito aí na prova teórica do Detran. E o objetivo aqui, eu sempre falo isso, não é ficar comentando as questões. Como os vídeos aqui eu trabalho, os vídeos mais voltados para os alunos mesmo aqui das aulas, né, remotas principalmente, o meu objetivo é trabalhar o máximo de questão possível nos minutos que eu tenho aqui para isso. Então eu vou pontuar algumas coisas da aula em si, mas o objetivo em si mesmo é trabalhar o máximo de questões possíveis. Por isso que a gente vai ser um pouco mais rápido. Eu não vou ficar detalhadamente trabalhando cada questão específica. Nessa aula eu quero trabalhar pelo menos 40 questões de sinalização de trânsito, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí a correção das nossas questões. A placa A1B, então não precisa decorar código, eu falo isso lá na aula. Cada placa tem um código, o Detran não vai cobrar código de placa na prova. O que você precisa saber é olhar a placa e saber o significado, identificar o significado dela. Então a placa A1B, representada na imagem, significa o quê? Curva à direita, curva acentuada à direita, curva acentuada em S à direita, vire à direita. A, B, C ou D. Lembrando que essa placa é uma placa de advertência, ela adverte que tem uma curva acentuada à direita. Placa a gente lê de baixo para cima, a primeira curva é à direita. E ela é acentuada porque você pode ver que ela tem um ângulo mais de 90 graus, é aquela curva mais fechada. Então, resposta correta, B de bola, curva acentuada à direita, tá? A sinalização realizada através de luzes de cores pré-estabelecidas é denominada o quê? Regulamentação especial de advertência de obra, sinal sonoro, semafórica de regulamentação. Entender a pergunta é extremamente importante. A sinalização realizada através de luzes só pode ser o quê? Resposta D, semafórica de regulamentação. A sinalização de regulamentação temos também composta de luzes, que tem sinalização semafórica de regulamentação e sinalização semafórica de advertência. Porém, tá, as cores já pré-estabelecidas através da sinalização feita com luzes não é só de regulamentação, porque você tem as placas de regulamentação e nem tem especial de advertência de obra. Você tem de advertência, mas não específica de obra. E sinal sonoro não é uma sinalização feita através de luzes, D de dado, semafórica de regulamentação, tá? A seta direcional de cor branca
inscrita no pavimento e ilustrada na imagem significa o quê? Siga em frente ou vira à esquerda, retorne à esquerda ou siga em frente. A seta direcional na cor branca, inscrita no pavimento, ilustrada na imagem, significa vire à esquerda. B de bola, vire à esquerda, tá? Assinale a alternativa que responde à questão. O espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, ciclofaixas, é identificado pela cor amarela, branca, preta ou vermelha. Ciclofaixa é identificada pela cor amarela, branca, preta ou vermelha. As ciclovias ou ciclofaixas serão identificadas na cor vermelha. Resposta correta, D de dado, tá? Vamos lá, nós temos 5 cores padrões da sinalização horizontal. Você tem a cor amarela, que tem a função de dividir fluxos em sentidos opostos e proibir o estacionamento. Você tem a cor branca, que orienta o fluxo no mesmo sentido e permite o estacionamento. Você tem a cor azul, que é utilizada para o portador de necessidade especial, a cor preta, que é utilizada para dar contraste no pavimento, e a cor vermelha, que é utilizada para ciclovia, ciclofaixa, áreas de farmácias e hospitais, tá bom? Essas são as 5 cores da sinalização horizontal, juntamente com as suas funções aqui. Diante da placa SAL, SAL é serviço auxiliar, mas não precisa decorar código, pois você entende que que é um local com A, loja de ferramenta, B, sanitário, C, serviço mecânico, D, aeroportos nas proximidades. Diante da placa a seguir, você entende que o local é um local com serviço mecânico, C de casa. Se a placa é de serviço auxiliar, a opção que nos resta, a resposta C, serviço mecânico, tá? A placa R2 significa parada obrigatória à frente, alfândega, dê a preferência, parada obrigatória. A placa R2, que é uma placa triangular, ela significa o quê? Parada obrigatória à frente, alfândega, dê a preferência ou parada obrigatória. Resposta correta, C de casa, dê a preferência. A placa TAD14 indica uma placa de atrativo turístico, marina, mirante, farol, monumento. Marina, mirante, farol, monumento. Resposta correta, A, marina. A, marina. Tranquilo, né? Mais uma. A placa R5A regulamenta o quê? Retorno à esquerda, proibido retornar à direita. Retorno à direita, proibido retornar à esquerda. Olha só, toda placa circular, que é uma placa de regulamentação, que tem um corte dentro, igual vocês estão vendo, tem um corte transversal dentro aqui, é uma placa que obrigatoriamente, se ela tem esse corte, tem que vir acompanhado da palavra proibido. Então, toda placa, sem exceção, toda placa que tem um corte, tem que vir a palavra proibido. Se tem que vir a palavra proibido, eu elimino a alternativa A e elimino a alternativa C. Mas é proibido retornar à direita ou à esquerda? Você lê placa de baixo para cima, proibido retornar à esquerda. Proibido retornar à esquerda, resposta correta, D de dado, tá? A placa SAL 19 indica o quê? Mais uma placa de serviço auxiliar. Mais uma plaquinha aí que nós temos de serviço auxiliar. Ela indica o quê? Terminal rodoferroviário, terminal ferroviário, terminal rodoviário, abastecimento.
A placa de serviço auxiliar 19 indica terminal rodoviário, terminal ferroviário, terminal rodoviário, abastecimento. Resposta correta, C de casa, terminal rodoviário, tá? Terminal rodoviário. A placa A42B, plaquinha de advertência, ela adverte fim de pista dupla, início de pista dupla, mão dupla adiante, sentido duplo. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, a gente chama de epígrafe, né? O desenho dentro da placa. Isso aqui, olha, é o fim de um canteiro central. Isso é um canteiro central que divide o fluxo dos veículos, é o fim de um canteiro central. Então, é fim de uma pista dupla. Você está saindo de uma pista dupla, está finalizando uma pista dupla. Então, a resposta correta é fim de pista dupla. Se fosse início, esse canteiro central, ele estava na parte superior aqui, tá vendo? Placa a gente lê de baixo para cima, então eu estou saindo, finalizando o canteiro central. Se tivesse em cima, aí era início de pista dupla. Tá? Então, resposta correta, a placa A42B, fim de pista dupla A. É a resposta a ser marcada. A marcação que delimita e controla áreas de estacionamento, complementando a respectiva sinalização vertical, indicando ao condutor a proibição de estacionar, é feita na cor azul, verde, branca, amarela. Quem acabou de se atentar para a informação que eu acabei de passar, sabe que a marcação que delimita e vai controlar uma área de estacionamento, indicando a proibição de estacionar, é na cor amarela. Resposta correta, D de dado, cor amarela, tá? A placa de advertência, crianças, alerta que você deve seguir com atenção redobrada e com baixa velocidade, seguir fazendo sinal de luz, buzinar insistentemente, parar imediatamente. A placa de advertência, ela não te obriga, não te impõe nada, ela só te adverte, ela chama a sua atenção. Então você nem pode buzinar insistentemente, é infração de trânsito, e nem parar imediatamente, porque ela não está te obrigando nada, tá? E nem seguir fazendo sinal de luz. Resposta correta, você vai seguir com atenção redobrada e com baixa velocidade quando você vê uma plaquinha, né, que contém ali uma criança nela. Ela está te advertindo que o local ele tem o fluxo, né, o trânsito de crianças na via. Então, resposta correta A, segue com atenção redobrada e com baixa velocidade. A placa A24B, regulamento, passagem obrigatória, sentido de circulação da via, sentido único, siga em frente. A placa R24B regulamenta passagem obrigatória, sentido de circulação da via, sentido único ou siga em frente. A placa R24B, uma placa de regulamentação circular, é passagem obrigatória. Resposta correta, a passagem obrigatória. As placas de identificação de rodovias em forma de brasão nas cores preta e branca são placas de quê? Indicação, regulamentação, educativa ou advertência? Gente, a própria pergunta dá a resposta. A placa de identificação de uma rodovia, as plaquinhas brasionadas, que pode ser uma rodovia federal, estadual ou pan-americana, é uma placa de indicação. Ela está te indicando
em qual rodovia você está. Placa de indicação, resposta correta a ser marcada A. A placa A20A, representada na imagem, significa o quê? Pista escorregadia, depressão, saliência ou lombada, declive acentuado. Resposta correta, veículozinho está descendo aqui o morro, então é um declive acentuado. D de dado, declive acentuado é a resposta a ser marcada, tá? As placas que servem para indicar ao usuário da via os locais onde os mesmos podem dispor de serviço indicado são as placas indicativas de serviço auxiliar, apoio, ajuda ou complemento. Resposta correta, se ela indica um serviço, são as placas de serviço auxiliar. A é a resposta a ser marcada, as placas de serviço auxiliar. A marca de canalização, que tem por finalidade separar fluxos de tráfego em sentidos opostos, é pintada na via de cor branca, azul, amarela ou preta. A que separa fluxos em sentidos opostos é a sinalização pintada no pavimento de qual cor? Branca, azul, amarela ou preta? Resposta correta, a amarela, tá? Divide fluxos em sentidos opostos e proíbe o estacionamento. A sinalização de regulamentação tem por finalidade a informar o usuário da via as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via, alertar aos usuários da via sobre condição potencialmente perigosa, indicando sua natureza, identificar as vias, os destinos, os locais de interesse, percurso, destinos e distâncias e os serviços auxiliares, educar o usuário da via, regulamentação. O próprio nome já diz, as placas de regulamentação têm por finalidade informar ao usuário da via as condições, proibições, obrigações ou restrições quanto ao uso da via. Resposta correta a ser marcada A, tá? A B estaria correta se ele estivesse falando da sinalização de advertência, alertar aos usuários da via sobre a condição potencialmente perigosa, indicando a natureza, é a advertência. Agora, se fosse identificar via, destino, percurso, distância, serviço auxiliar, aí seriam as placas de identificação, tá? Educar o usuário da via são as placas educativas. Então, a pergunta se refere à regulamentação, resposta correta a ser marcada A, porque regulamentação ela proíbe, obriga, restringe alguma coisa quanto ao uso da via. A placa A4B adverte a presença de curva acentuada em S à esquerda, pista sinuosa à direita, curva acentuada à direita, curva acentuada em S à direita. Curva acentuada em S à esquerda, pista sinuosa à direita, curva acentuada à direita, curva acentuada em S à direita. Resposta correta, curva acentuada em S à direita, curva acentuada em S à direita, é a resposta a ser marcada, tá? Curva acentuada em S à direita. A placa R10 regulamenta
Proibido o trânsito de veículo de tração animal, proibido o trânsito de veículos automotores, permitido o trânsito somente de pedestres, proibido ultrapassar. ABC ou D de dado? Resposta correta, B de bola, proibido o trânsito de veículos automotores, proibido o trânsito de veículos automotores. A seta indicativa branca no pavimento, ela quer saber a seta branca no pavimento, a inscrição no pavimento. Ilustrada na imagem significa o quê? Mudança obrigatória de faixa, siga em frente, passagem obrigatória, vire à esquerda. A seta indicada por marcação branca no pavimento, mudança obrigatória de faixa. Resposta correta A, mudança obrigatória de faixa. Ok? Boa. Continuamos aí. A marcação da área de estacionamento que indica ao condutor que ali é permitido estacionar é feita na cor o quê? Amarela, branca, azul ou verde? A marcação da área de estacionamento que indica a condição, que indica que o condutor ele pode estacionar, ela é feita na cor branca. B de bola, branca. Amarelo, proíbe estacionamento. Branco, permite o estacionamento. Amarela, fluxo em sentidos opostos. Branca, fluxo no mesmo sentido. Guarda desse jeito que você não erra na hora da prova. A placa de serviço auxiliar 26, ponto de parada, indica estacionamento de ônibus, parada de veículo de autoridades, carga e descarga de mercadoria, parada de veículo de transporte coletivo ou individual de passageiro. A placa de serviço auxiliar 26 indica ponto de parada de transporte coletivo ou individual de passageiro. Ponto de parada. D de dado é a resposta a ser marcada, tá? A placa R8A regulamenta mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Você já sabe que tem um corte, obrigatoriamente tem que vir com a palavra proibido. Então, eu elimino a A e elimino a B, porque ela está me proibindo. Mas proibindo o quê? Mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Então, ela proíbe da esquerda para a direita. Resposta correta, C de casa, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, tá? Com exceção da placa A Cruz de Santo André, sentido único, sentido duplo, as demais placas que têm o formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo preto, são as placas de advertência, B, indicação, C, regulamentação, D, sentido obrigatório. Quem fez a aulinha aí e prestou atenção na aula sabe que a sinalização vertical se divide em 3 grupos. Cada uma delas tem um formato de cor, tem um formato diferente e tem uma cor predominante. A sinalização de regulamentação, padrão dela é circular com a cor predominante vermelha, preta e branca, com exceção da parada obrigatória e D a preferência. Parada obrigatória, que é uma placa octagonal, que tem 8 lados, e a placa de D a preferência com a placa de triângulo invertido. Todas as demais 49 plaquinhas de regulamentação, ela é circular e a cor predominante é vermelha, preta e branca. A sinalização de advertência, a cor predominante é amarela com a simbologia preto. É a sinalização de advertência. Resposta correta, A. Mas nós temos ainda a de indicação,
que são as plaquinhas retangulares, né? O padrão de cor vai variar, mas ela tem um formato retangular. Então, regulamentação circular, advertência quadrada e indicação retangular, tá bom? Então, resposta correta aí para a questão, a advertência, cor amarela e preta, né? O sinal do agente da autoridade de trânsito indicado na imagem refere-se a uma ordem de parada obrigatória, seguir, converter à direita ou converter à esquerda. Gente, toda vez que você pegar a sua prova, tá, ou o seu simulado, e tiver o agente com o braço erguido para cima e duas setinhas igual tá do lado, aí quer dizer que ele está fazendo esse movimento aqui, ó, de trás para frente. É uma ordem de seguir, siga, siga. Resposta correta, B de bola, é uma ordem de seguir, tá? A sinalização horizontal é classificada em marcas transversais e semafórica, inscrição no pavimento e placas de regulamentação, marcas longitudinais, transversais, canalização, delimitação, controle de estacionamento parado e inscrição no pavimento, marcas longitudinais e placas de advertência. Resposta correta, C. Por quê? Marcas transversais são horizontais, mas semafórica não. Semafórica vai ser na vertical, colocada do lado ou suspensa na via. Assim como as placas de regulamentação ou de advertência. Se são placas, vão estar colocadas do lado da via ou suspensa na via. Resposta D, marcas longitudinais é uma marca de canalização. Que vai estar, marcas longitudinais é uma marca que vai estar no pavimento, uma sinalização horizontal, mas placas de advertência não é uma sinalização horizontal, é uma sinalização vertical, colocada do lado ou suspensa na via. Agora, marcas longitudinais, aquelas longas que acompanham a via, as transversais que atravessam a via, aquelas que canalizam, orientam o fluxo no trânsito da via, de canalização, aquelas que delimitam a área de parada e estacionamento, ou qualquer inscrição no pavimento, é a sinalização horizontal por causa da posição, né? São as inscrições que nós temos no pavimento. A placa R13 regulamenta que nesse trecho da via é A. Proibido o trânsito de trator e máquinas de obras. B. Proibido o trânsito de tratores. C. Proibido o trânsito de carro de mão. D. Proibido o trânsito de equipamentos agrícolas. ABC, D. Resposta correta, a placa R13 regulamenta que nesse trecho da via é proibido o trânsito de trator e máquinas de obras. A é a resposta a ser marcada, tá? A placa TIT indica o quê? Festas populares, rodeio, teatro ou convenções? A placa de atrativo turístico indica festa popular, rodeio, teatro ou convenções. Resposta correta, C, teatro, tá? A placa A26B adverte que a via possui sentido duplo, sentido obrigatório, sentido único, nenhuma das respostas acima. A placa A26B adverte que a via possui sentido duplo, sentido obrigatório, sentido único, nenhuma das respostas acima. Resposta a ser marcada, letra A, sentido duplo, tá? Sentido duplo é o que adverte a placa A26B, sentido duplo. A linha que proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos denomina-se o quê?
simples seccionada, dupla seccionada, contínua simples ou dupla, dupla contínua e seccionada. Gente, guarda isso. Sempre que você tem uma linha que divide as faixas de trânsito e essa linha ela for seccionada ou tracejada, ela permite a ultrapassagem. Quando ela for contínua, independente se ela é simples, uma só, ou dupla, duas, uma do lado da outra, ela vai proibir a ultrapassagem. Então, a linha que proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos é contínua simples ou dupla. Tá? Sempre que for contínua, ela proíbe a ultrapassagem. Sempre que ela for tracejada ou seccionada, ela permite a ultrapassagem. Tá? As luzes de cores pré-estabelecidas são usadas para controle de fluxo de somente veículo de tração animal, somente veículo de propulsão humana, estacionamento de veículo, pedestres ou veículos aqui. As luzes, está se referindo à sinalização semafórica. A sinalização semafórica de cores já pré-estabelecida, ela é tanto para o pedestre quanto para o veículo. Então, a resposta correta, D de dado, ela é tanto para o pedestre quanto para o veículo. Tá? Essa informação ela é importante. A forma padrão do sinal de regulamentação já me referi a isso na aula, né? Retangular, circular, quadrada ou hexagonal. A forma padrão da sinalização de regulamentação ela é, resposta correta, circular. B de bola, circular, tá? As mensagens expressas nas placas de sinalização de advertência são de caráter de ordem, de informação, de alerta ou de educação. As mensagens que estão expressas nas placas de sinalização de advertência são de caráter de ordem, informação, alerta ou educação. Resposta a ser marcada, C, alerta, tá? A advertência, ela está alertando, advertindo, chamando a atenção do condutor sobre alguma situação potencialmente perigosa na via, né? A placa A10A adverte a existência de via lateral à esquerda, via lateral à direita, entroncamento oblíquo à esquerda, curva à esquerda. Resposta correta, entroncamento oblíquo à esquerda. Entroncamento oblíquo à esquerda. C de casa é a resposta a ser marcada. São aplicados juntos a obstáculos como viadutos e pontes. Dispositivo de canalização, sinalização de alerta, marcador de obstáculo e perigo, todas acima. Resposta correta, para não fugir da nossa regra, D de dado, todas acima. Eu já falei isso aqui, mas para quem ainda não pegou outra aulinha minha aí, quando na hora da prova teórica você não souber da resposta, não tiver certeza da resposta, você encontrar uma pergunta como essa, e você tiver a alternativa todas acima, todas estão corretas, você sempre vai marcar ela. Em 90% dos casos, na prova do Detran, todas as alternativas acima estão corretas, é a resposta a ser marcada e aqui não foi diferente. São aplicados junto a um obstáculo, viaduto ou ponte, dispositivo de canalização, a gente fala isso na aula, sinalização de alerta ou marcador de obstáculo ou perigo, tá? As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas para pedestre, os sinais e as palavras inscritos no solo são marcas que caracterizam a sinalização
vertical, horizontal, por gestos ou por barreiras. As linhas seccionadas ou contínuas, faixa de pedestre, sinais e palavras que estão no solo são características da sinalização vertical, horizontal, por gestos ou barreira. Resposta correta, B de bola, sinalização horizontal. As inscrições no pavimento é um tipo de sinalização horizontal. A placa de número A22 indica ponte móvel, estreitamento de pista direita, ponte estreita, estreitamento de pista ao centro. A placa de número A22 indica ponte móvel, estreitamento de pista ao centro, estreitamento de pista, ponte móvel, estreitamento de pista direita, ponte estreita, estreitamento de pista ao centro. ABC ou D de dado? Resposta correta, C de casa, ponte estreita, tá? A resposta a ser marcada, C de casa, ponte estreita. Mensagens adicionais podem ser incorporadas às placas de sinalização de regulamentação e de advertência. Essas mensagens são denominadas informações complementares, informações especializadas, mensagens avulsas, comunicados extras, ABC ou D de dado. ABC ou D de dado. Só mandar uma mensagem pessoal do remoto aqui. Mensagens adicionais podem ser incorporadas nas placas de regulamentação e de advertência, são conhecidas como informações complementares. Resposta a ser marcada a informações complementares. A placa R17 regulamenta carga máxima permitida, peso máximo permitido por eixo, comprimento máximo permitido, largura máxima permitida. Resposta a ser marcada, peso máximo permitido por eixo. Eixo é a ligação das rodas do veículo. Então, aquilo que a gente está vendo na imagem aí é justamente a ligação das rodas do veículo. Então, no caso aqui, 2 toneladas permitida por eixo, né? Por eixo desse veículo aí. E assim a gente fecha esse blocozinho de questões nosso de sinalização, tá? Quem não teve acesso, como eu falei, é interessante você voltar na aula de sinalização, aula de número 1, tá bom? Que lá deve ter mais umas 40 perguntas relacionadas à sinalização. E são perguntas de fixação, onde a gente trabalha o conteúdo de aula e vai te ajudar muito também. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo 1 e depois volte o vídeo 2. Se precisar, pare, responda de novo. Reforço isso, uma das melhores formas de você estudar é justamente por simulado. Então acessa aí, tem simulado de direção defensiva, tem simulado de penalidade, primeiros socorros, tem de norma de circulação e conduta, processo de habilitação. Então pegue, estude, dedica-se ao simulado que vai dar certo aí, você vai passar na sua provinha estudando o conteúdo e mais os simulados com essas questões que mais caem na prova do Detran. Beleza, gente? Abraço e daqui a pouco a gente retorna novamente aí, tá bom? Boa!